Vitor Dias, eu tenho 19 anos. Vou contar um pouco da minha trajetória até me formar no colégio. Então, tudo começou pós-pandemia, né, no 8º ano, que foi quando a pandemia acabou, que eu comecei a sentir muita dificuldade na aula, porque eu perdi muita matéria na pandemia. Estava com dificuldade de aprender na pandemia, acabei voltando para o colégio, eu acabei me perdendo um pouco na matéria, né? Eu entrei em contato, eu e minha família, a gente entrou em contato com a Integral Mind, né, para ter esse reforço escolar, e antes da pandemia, eu já tive alguns outros reforços escolares, né, que não deram muito certo. E eu fiquei com uma ânsia assim, não queria muito, até conhecer o ambiente e as pessoas que me trataram super bem aqui. Aí eu estudava no Colégio São Luís, né, e ele tinha passado também por uma mudança, né, que era na Paulista, ele mudou para Vila Mariana, então mudou o método de estudo, né. E com isso, mudou para o novo ensino médio, né, que você aprendia as matérias de um jeito diferente de como era antes. E eu tive um pouco de dificuldade em aprender. E aqui na IEM, né, no Integral Mind, me ajudou muito a superar esses desafios e conforme os anos eu consegui ver o quão bom eu estava ficando, né, eu estava melhorando. E no começo das aulas eu tava com um pouco de receio, assim, de como ia ser, né, por outras experiências. Não era uma aula pesada, a gente ia conversando e eu acho que com a conversa a gente conseguiu com que eu aprendesse melhor o que eu tava com dúvida, o que eu tava com dificuldade na época. Então, isso realmente ajuda muito e principalmente que o professor, ele não é só o seu professor, ele acaba virando seu amigo. Então, vocês começam a conversar sobre várias coisas e com isso vai fluindo a aula de um jeito que você nem percebe, sendo que eu mesmo, assim, sempre atraso nas aulas, assim, porque a gente fica conversando, fazendo exercício, estudando e nem percebe o horário da aula. Então, é uma experiência única, assim, que foi o único lugar que eu realmente me senti à vontade e me deu melhores resultados do que os outros. Esse esquema de aula aqui que eles proporcionam é muito bom, porque você consegue não ficar atrás dos outros alunos, você consegue manter o ritmo e ainda aprender coisas novas. Então você chegar já sabendo de alguma coisa, que é uma experiência super legal, assim, você se destaca entre os outros alunos, assim, é uma coisa muito legal. Principalmente, eu vou dar um exemplo meu, em física, né, a gente já tinha acabado a matéria de física, já tinha passado as provas, e a gente meio que falou, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada em física então, porque eu gosto de física, né? Então a gente começou a ver algumas outras matérias mais aprofundadas de física e no ano seguinte eu já chegava sabendo ali, me destacava entre os outros alunos nas provas, nas avaliadas. Durante os vestibulares eu sempre seguia um cronograma, né? Eu tentava sempre pegar a matéria e só tirar as dúvidas aqui. Então eu pegava todas as matérias e tirava as dúvidas só aqui na IEM, porque eu não gostava não. Eu não preferia ter uma aula específica sobre alguma coisa, eu gostava mais de tirar dúvida, né? Uma característica minha. E em horário sem ser das aulas da IEM, que é a Integral Mind, eu ficava revendo a matéria para poder tirar dúvida. Então, apesar de eu não saber a matéria e ficar com dúvida, eu separava as dúvidas somente para tirar com a minha professora. Me ajudou muito nessa jornada aí, nesses plantões de dúvidas, assim. Foi uma rotina bem corrida mesmo, assim. Se não fosse o apoio deles, eu não teria conseguido, eu acho, na época de estudo. E meu colégio sempre foi foi período integral. Então, eu ficava meio que o dia inteiro estudando. E a aula me fazia, como que eu posso falar, mas eu ficava leve na aula, então eu conseguia aprender sem estar meio pressionado com aquela coisa da sala de aula, assim, pô, não entendi, tô ficando para trás aqui. Aí quando chegou na reta final, né, do terceiro ensino médio, que aí começou o momento mais tenso, assim, que foi prestar um monte de vestibular, um monte de prova, não parava de estudar, não aguentava mais. E aí, com o método deles, que eles me ajudaram, e com toda essa conversa que a gente tem, um ambiente muito mais tranquilo, eu consegui sentir muito mais facilidade em fazer essas provas e mais seguro em fazer essas provas, né? Sendo que eu passei em todas que eu queria, assim, não. Eu passei aqui na IEM uma orientação profissional, que eu estava meio em dúvida nos cursos que eu queria fazer, eu estava entre alguns, e aí aqueles me deixaram bem claro que cada curso ia me proporcionar e me fizeram escolher sem dúvida o curso que eu prestei hoje, que eu entrei nas faculdades, que é Engenharia da Computação. E aqueles me proporcionaram de tudo. Por exemplo, na Intel, lá tem várias dinâmicas em grupo e individual, como prova, redação e trabalho em grupo, né? Eles conseguiram me proporcionar todo um esquema de simulado de prova, me ajudaram na redação e, além disso, fizeram uma sala de outros alunos da IEM para me ajudar a participar dessa dinâmica da Intel, né, de projeto em grupo. E se não fosse eles, eu não teria passado, até minha professora Fran conseguiu prever o tema que ia ser esse debate, e nessa etapa aí da dinâmica em grupo, né, aí me proporcionou vários debates, né, e sobre diversos temas, com argumentação, uma discussão ali, e com isso, nesses temas aí acabou sendo igual, um deles acabou sendo igual com o que foi na hora realmente do debate. Então, foi uma coisa que assim, eu consegui me destacar, eu tive uma das melhores ideias lá no momento do projeto, acho que foi o que me destacou para conseguir dar o passo final para passar na Intel.
conselho é ficar com calma, né? Não ficar muito ansioso, respirar fundo. Se precisa, não é um dia que vai te matar se você não estudar. Então, se você estiver muito nervoso, muito agitado ali, descansa um dia, para pensar, faz um roteiro ali para deixar mais organizado, para você conseguir ter um tempo de descanso. E também pode procurar até os professores e os orientadores aqui da IEM, que eles te ajudam aqui, porque eles proporcionam tudo realmente, tanto ajuda ao aluno em particular, e quanto plantão de dúvidas aqui no local mesmo. Você sempre vai chegar aqui e vai ter alguém podendo te tirar uma dúvida. Então, é muito significante isso e muito importante para os alunos. Pode vir sem medo para cá que você não vai se arrepender. Isso eu garanto. Os professores são ótimos, todos os professores são ótimos, não tem exceção. O ambiente é muito agradável também e eles trazem todo o apoio que você precisar. E é isso, então. Muito obrigado por tudo, IEM, e é isso. Amo vocês.